Olá, estamos aqui com o nosso mais novo programa, que é o Espaço Cultural da Comunidade, para a TV com São Vicente. E nós estamos aqui com o Diego, que o Diego já esteve no nosso programa de Santos e agora está no nosso programa de São Vicente, ele que é de São Vicente. E ele vai divulgar um projeto dele muito legal. E eu estou passando aqui, Diego, o programa é seu, 15 minutos para você divulgar o que você quiser. Eu agradeço a oportunidade, o espaço. Eu me chamo Diego Geide, eu sou artista visual, sou poeta e compositor, me tornei produtor cultural e também sou psicólogo. E eu gostaria de apresentar hoje o Propágulo Literário, que é um projeto que nasce e se mantém, né, no município de São Vicente. E esse projeto ele nasceu do meu desejo de publicar o meu primeiro livro, que é O Mangue Urbano. E eu publiquei ele em 2024, a partir da Lei Paulo Gustavo. E aí, quando eu pensei no que poderia ser esse projeto, pensando que era um projeto cultural, que a gente tem que devolver algo para a sociedade, né, coletivamente, eu busquei produzir esse livro, né, do meu trabalho, dos meus poemas, ilustrações autorais, mas eu também quis trazer uma contrapartida. E quando eu fui tentando entender o que seria essa contrapartida, eu lembrei da produção de fanzines, porque eu comecei, né, as minhas primeiras publicações foram através dos fanzines, né? O fanzine, ele é um material de produção independente, que tem diversos formatos, surge ali na década de 30 nos Estados Unidos e acaba sendo uma linguagem apropriada pelo movimento punk. Então é muito comum as pessoas associarem o fanzine ao punk porque ele teve essa utilidade de falar sobre música, manifestações políticas e etc. Então foi a partir desse meu primeiro formato que eu resolvi trazer a contrapartida do projeto, né? No Propágulo Literário, que é este meu projeto que a gente está chegando na terceira edição, eu publiquei o meu primeiro livro, O Mangue Urbano, e na época eu estava muito atravessado pelas questões de identidade e território. E como eu moro num território margeado pelo mangue, ali na área insular de São Vicente, muito próximo da Ponte dos Barreiros e tendo essa questão desses atravessamentos, veio daí a identidade visual, a estética, o conceito do projeto. A ideia, e que se mantém até hoje, é que o projeto ele tem três etapas, né? A primeira são encontros, vivências de produção poética, em que a gente apresenta o projeto e apresenta alguns conceitos de literatura, mas de maneira ampliada, né? Porque no projeto a gente busca trazer como proposta que a literatura ela não está restrita à publicação de livros. Mas a partir do conceito de oralitura da Leda Martins e de escrevivência da Conceição Evaristo, a gente compreende que a literatura é muito mais ampla. Slam, batalha de rima, é literatura, é oralitura. Maracatu, as canções, as loas do maracatu, que tem um saber ancestral, é literatura. Então, a partir de todas essas referências, nós vamos construindo o propágulo literário. E aí tem essa primeira etapa que a gente faz essas vivências. Eu convido as pessoas ali presentes a terem um contato de produção poética de fanzine. As pessoas que participam do projeto e que são autoras participam fazendo a publicação do próprio fanzine. Eu vou apresentar aqui o Vertigem, que é o meu fanzine que eu publiquei na segunda edição do projeto. E aí o fanzine, para as pessoas que não conhecem, basicamente é isso, é uma revistinha que ela pode ter inúmeros formatos, tipos de materiais, mas ela é uma produção independente. E aí as pessoas que Você não depende de editora. Exatamente, você produz o seu próprio material, veicula, circula e distribui. E aí as pessoas que participam do projeto têm o direito, a possibilidade de ter os seus fanzines impressos, custeados pelo projeto. Essa é a principal contrapartida do projeto até hoje, que a gente está chegando na terceira edição, publicar novas autorias. E a gente sempre busca também
estabelecer um cenário literário independente a partir de novas vozes, né, de novos públicos, novas autorias, na verdade. E a gente busca muito alcançar as periferias, alcançar pessoas que não estão ali naquele circuito literário oficial que acaba sendo muito distante da maior parte da população. E aí, cumprindo essa segunda execução, essa segunda etapa do projeto, que são as publicações, chega a festa, né? A celebração, que é o Festival Propágulo Literário, em que as pessoas que produziram seus materiais publicam, a gente faz um lançamento coletivo, e nesse lançamento tem música, tem maracatu, tem slam, batalha de rima, então é uma grande celebração da Muito literatura bom. local, principalmente vicentina. Muito bom, parabéns pelo projeto, viu? A gente já tinha conversado sobre isso, que a literatura e a publicação de livros sempre foi muito elitista por conta dos recursos financeiros, né? E muitas vezes a pessoa trabalha para se sustentar, ela não tem, por exemplo, uma assessoria de imprensa, porque são muitos detalhes, né? Quando você se propõe a divulgar um trabalho seu, quando você se propõe a fazer um trabalho seu, são muitos detalhes. E muitas vezes você precisa realmente de uma assessoria técnica, até, porque você não domina todas as artes. Você domina a literatura, mas será que você domina, por exemplo, a tecnologia do marketing, por exemplo? Como é que fica isso, né? E, e sempre foi, se bem que assim, antigamente a gente ouvia muito falar, e isso as famílias faziam também. E quando eu falo antigamente, década de 40, 50, é assim, em relação a gente que dura pouco na Terra, é muito tempo, né? Mas em relação, por exemplo, à história e à evolução da humanidade, foi ontem. Então, as famílias, elas tinham o hábito de se juntar sexta-feira, sábado, até o domingo no almoço em família, recitar poesias, tocar piano, né? As pessoas que tinham casas maiores faziam saraus, convidavam as pessoas para recitar poesia, declamar, mostrar a sua arte. E isso caiu, né? As casas foram diminuindo, as famílias também foram diminuindo. Hoje a gente tem pai, mãe e filho, às vezes muita gente prefere nem ter filhos, ou em um apartamento muito pequeno prefere não receber ninguém, aniversário é comemorado lá na pizzaria. Então isso aí eu acho que dispersou um pouco essa aproximação das pessoas no sentido de mostrar o que ela tem dentro dela, né? Que o ser humano tem arte dentro dele, é que normalmente o dia a dia massacra isso. Eu acho que essa tua proposta, ela vem ressuscitar justamente isso, que é a integração das pessoas de um bairro, de uma comunidade, de uma cidade, até de uma região, para divulgar nessas etapas que você colocou muito bem. E no final, na última etapa, é um congraçamento, e aí as pessoas todas têm oportunidade de apreciar a arte dos seus iguais. Exatamente. E você falando isso me faz lembrar de uns primeiros e principais ímpetos que me levaram para esse projeto. Porque enquanto uma pessoa de São Vicente, eu sempre fui buscar beber arte, cultura em outros lugares, porque sempre foi muito difícil encontrar essas produções em São Vicente, ainda mais em territórios periféricos. Então, o Propágulo, ele é um pouco disso também, de um estabelecimento de uma cena cultural. É um convite para as pessoas, principalmente que são de São Vicente, porque o projeto é aberto para toda a Baixada, mas principalmente para as pessoas de São Vicente se entenderem nesse lugar de valorização da própria identidade, entenderem que elas são capazes, que elas podem produzir expressar as próprias narrativas. Eu penso particularmente, né, produtor desse projeto, algo que eu desejo muito profundamente é mostrar para as pessoas do meu território, do meu município, que nós temos potência e que nós temos conteúdo e que as nossas histórias são relevantes e que a gente tem que expressar elas. E justamente o foco do projeto é esse, por isso que é tão bonito, né? Porque, inclusive, eu estava falando para você do Paulo, a pessoa que eu conheço para mim que é emblemática de São Vicente é o Paulo. Ele explicou aqui, eu nasci em Santos,
mas eu vivo em São Vicente. E aí ele começou aqui, sentado aí onde você está, a elencar a quantidade de pessoas famosas no Brasil todinho, desde que São Vicente foi descoberto, que nasceram, criaram, quer dizer, fizeram arte, história, geografia, gênios que ou nasceram e moraram, ou são de outras cidades, eram e foram para São Vicente. Então é riquíssima a história de São Vicente, riquíssima. Então acho que esse nosso projeto aqui, o Espaço Cultural da Comunidade, eu acho que vem preencher essa lacuna, de dar um espaço para que a arte e os artistas e os escritores, escultores, enfim, toda forma de arte possa ter espaço na televisão para que todo mundo diga, como o Paulo falou e você está acabando de confirmar, que não é à toa que a nossa cidade de São Vicente é a célula máter do Brasil. Não é simplesmente um evento histórico, né? Inclusive, nós vamos passar aí em 3 episódios o vídeo da encenação de São Vicente, que, além de contar a história, ainda é um evento de arte, porque as pessoas fazem teatro e incorporam aquelas personalidades todas tão importantes para o país. Parabéns por você morar em São Vicente e desenvolver a arte em São Vicente. Eu queria que você, nós temos mais 2 minutos, eu queria que você terminasse o programa falando mais o que você acha importante de falar, de tudo isso que você faz, e você faz com profundidade, porque você é psicólogo, e o psicólogo ele tem um olhar muito profundo e qualificado das pessoas, muito observador, então a arte fica muito mais profunda e impactante. Então, 2 minutos para você terminar, todos seus. O projeto Propágulo Literário, ele tem essa proposta da gente estabelecer essa relação entre identidade e território, de estabelecer a arte e a literatura enquanto potência, enquanto vida, compreensão de si, expressão. O que a gente busca muito no Propágulo Literário, esse movimento coletivo, da gente se entender enquanto coletividade, enquanto comunidade e se apropriar desse território. E o chamamento que eu faço é para as pessoas que não conhecem o projeto, que venham conhecer. Estamos chegando na 3ª edição do projeto, é uma alegria que o projeto está se perpetuando. As inscrições serão divulgadas ainda esse mês de agosto. Sigam nas redes sociais, Propágulo Literário, e vem com a gente. Tem no Instagram também? Isso. Tem o Instagram, Propágulo Literário, vem com a gente, vamos construir essa cena, que tem muita coisa boa vindo. Obrigada pela sua presença, Diego. Foi um brilho muito grande para nós. Fiquei conhecendo um pedaço de São Vicente que eu não conhecia através de você. Muito obrigada pela sua participação. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Voltamos e agora eu estou com uma pessoa super interessante, quase que a gente não começa o programa, porque a gente já tinha começado nós aqui o programa, que é a Tormenta. E ela vai... O programa é dela, eu já vou passar para ela, e ela já falei para ela explicar como é a origem do nome dela, por que esse nome, e é uma pessoa assim fantástica, que quase que a gente não consegue começar o programa, porque a gente já tinha começado o programa antes. Tormenta, o programa é seu, querida. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite. Me chamo Tormenta Tibiriçá,
sou modelo, escritor, ilustrador, trabalho com design, direção de arte, produção cultural, assistente de moda, o artista independente, né? Eu vim aqui para falar sobre 2 projetos. Primeiro é o Caminhando com Ori, que é o meu livro, que é de rezos para a cabeça, né? Que a gente acaba esquecendo, que às vezes no nosso dia a dia é tão rápido e às vezes quando a gente é atravessado, a gente pega essa energia e fica com aquela energia o dia inteiro. Se a gente acaba, independente de religião, o que for, mas é como se fosse uma meditação. Se a gente reza a nossa cabeça para dizer que aquilo não é sobre a gente, é sobre o outro, acaba ajudando. Então, dentro desse livro, são rezos de Ori através dos orixás, que são da minha religião, e dentro tem exercício terapêutico. Às vezes a gente acaba esquecendo que quando a gente cresce, coisa de desenhar, coisa de pintar, escrever são coisas de criança. Então, o meu livro é uma retomada para aquele ser humano que está lendo o livro, então é como se fosse a cabeça da pessoa. É um livro que dá para caber no bolso, então ele é bem pequeno, ele é um A6. Então, dentro tem rezos, tem exercício terapêutico, tem desenho para pintar, tem exercício para desenhar. É mais uma retomada mesmo. Você vai levar aquele livro para qualquer lugar, cabe na bolsa. Você, quando não tem uma forma certa de ler, então, assim, você quiser ler do começo ao fim, são 9 capítulos, né? Então, eu passei na Arte Preta, no edital, com esse livro. Foi um processo que eu sempre escrevi e desenhei para mim, né? Como minha vida inteira, como algo terapêutico mesmo. E aí, passando no Arte Preta, é uma oportunidade que, além para mim, para as pessoas também, que eu quero mostrar para as pessoas, que para a gente ter essa retomada com a escrita, porque muita gente fica com esse bloqueio já de eu não sei escrever, eu não sei desenhar, eu não sei fazer isso, e arte é algo que vem da gente, todo mundo tem esse lado artístico, é porque no dia a dia a gente vai sendo corrompido e atravessado de dizendo que a gente não é capaz daquilo. Então o livro e o projeto, eu fiz 4 distribuições aqui na Baixada, então o Arte Preta é de Santos, então eu fiz distribuição na Zona Noroeste, no Sejuve, que é na Zona Noroeste, fiz no Sabuó, fiz na Vila Nova, que é no Cais Cultural da Marina, da Mar Produções, e aí eu fiz essas distribuições para as pessoas adquirir o livro, tem audiolivro, tem o PDF, então no Instagram é Caminhando com Ori, quem quiser pode ter todas as informações, né? E o segundo projeto é as exposições do meu desenho através do Arte Preta, né? Que é o projeto, eu tive a oportunidade de voltar a desenhar, né? Que eu comecei a fazer os meus desenhos, e aí um amigo meu que se chama Pedro Oliveira, do Muvuca, falou, você quer fazer a exposição no evento? Aí eu fiquei, é que o começo a gente já sempre fica, será? E tal. Sim. Aí eu falei, não, vou. E aí depois dali eu comecei a expor em todos os lugares da Baixada Santista, né? Agradeço todas as oportunidades, porque é que nem eu falo, eu trabalhava antes no CLT, e aí as pessoas ao meu redor que foi me levando para a arte. Então, todas essas coisas da direção de arte, assistência de moda, foi a Gabi Hollenberg que me ajudou, produção cultural, foi o Pedro. Então, todas as oportunidades que eu tenho na minha vida dentro da arte, como declamar, fazer performance também, que através dos meus poemas eu faço performance. Então, minha mãe de santo, Priscila Ribeiro, também acaba me ajudando. Todas as pessoas ao meu redor traz que eu realmente consiga trabalhar com a arte, além de voltar, porque a gente sabe muito bem que o CLT não é fácil, é complicado trabalhar, e aí eu posso ter oportunidades reais de estar trabalhando com a minha exposição, que dentro da minha exposição tem ímãs de geladeira, tem chaveiro, tem quadros. Então são artes que também dá para enquadrar, mas eu faço adesivo, desenho à mão, desenho gráfico, faço desenhos na madeira, no vidro, no tijolo, no azulejo, em todas as coisas também, porque eu acho importante que quando a gente entra na arte, a gente também não tem esse dinheiro todo para poder investir em material. Então a reciclagem, acho que traz muito para a gente retomar entre o nosso trabalho com o que tem ali, né? Então eu acho Estimula que a criatividade, exatamente, né? sim. Você falou uma coisa interessante.
Bom, primeiro eu quero que você explique seu nome, Isso. que você já me explicou, mas para o público, que eu achei muito É, interessante. Tormenta Tibiriçá, né? É um nome indígena. Tormenta foi parte de uma retomada através de mim para mim, como um espiral mesmo, de quem eu sou. É do calendário maia, que é do Kim, né? Que é Tormenta Elétrica Azul, o Kim, dentro do calendário. E aí, quando me apresentaram e eu fui estudando para essa retomada de quem eu sou em relação a gênero, nome artístico, como eu me sinto dentro daqui, desse território, veio essa retomada na pesquisa também do meu sobrenome, que é um sobrenome indígena, que é Tibiriçá. E aí toda essa pesquisa que eu fui fazendo foi realmente às vezes a gente acha que o caos, né, que tormenta, todo mundo acha que se assusta com esse nome, né? Acha que é Eu me assustei. Eu falei, eu vou chamar a Tormenta aqui no programa. E por isso que eu falei, eu quero saber essa origem aí, que eu sou muito curiosa. Sim. Sou movida a curiosidade. E também queria te perguntar, Tibiriçá, essa grafia é indígena? É. Ah, E porque eu aí olhei e fiquei com dificuldade de ler, porque é outra língua, né? Sim. Eu não domino. E aí eu perguntar tudo. E você falou um negócio interessante que eu queria que você falasse, que é importante as pessoas saberem, Sim. né? Duas coisas. Primeiro, essa história de que você precisa se achar, porque desde que você faz o primeiro com na vida, todo mundo quer te enquadrar, e muitas vezes nesse quadro que querem pôr você, você não cabe. Sim. E eu vejo que foi exatamente isso que aconteceu com você, só que você descobriu e muita gente não descobriu até hoje, e é cheio de trauma, e vai para terapia e não resolve. E também eu quero que você comente a questão de gênero, porque Sim. você disse que você também teve que se encontrar em relação ao gênero. Sim. E isso aí é um tabu, muita gente não conversa sobre isso. E aqui a gente está para conversar de tudo, porque eu acho que conhecimento é poder e conhecimento é liberdade. Sim. Não é o dinheiro. E então, você está aqui para falar isso. Sim. Vamos lá. Primeiramente, né, de trazer essa retomada, né, de enquadramento. Eu acho que todo ser humano está numa performance para poder sobreviver. Sim. Quanto menos você é ali no padrão binário do mundo, Sim. mais você é bem visto. Então, assim, eu sou uma pessoa que me identifico com um outro olhar. A sociedade, ela só pensa que existe pessoas, só os dois lados da coisa, Sim. né? O ele, o ela, enfim. Então, dentro de 5 anos atrás, eu trago essa retomada sobre gênero através de mim. Me identifico como uma pessoa não binária, que nem você disse, né? Que tem pessoas que têm esse pensamento fechado. Sim. E aí é uma luta, né? O quanto as pessoas querem dizer que você e quem for, isso quando você estuda e você percebe que às vezes você está numa performance para você ser aceito. Então, assim, enquanto uma pessoa nesse mundo, acho importante a gente não performar. Né? Às vezes a gente não conhece os espaços e a gente vai performando e vai aceitando. Não é fácil, é complicado, mas eu não deixo de ser também se eu estou dentro dessa performance em algum espaço que eu não me sinto confortável, mas eu preciso desse espaço para alguma coisa. Ainda mais quando se fala de dinheiro, né? Ainda mais no meio da arte. Ou quando eu era do CLT, que eu também performava uma outra coisa, independente de qual sejam os espaços. Infelizmente, para se proteger, a gente acaba performando, mas isso não quer dizer que eu acabo não sendo eu, né? Então, a Sim, minha porque se você arte. tiver consciência, Isso. você pode encenar ou performar, como você fala, ou fingir que você é outra pessoa, conscientemente, Sim. sabendo quem você é, Sim. mas para evitar desgaste Isso. emocional, né? Você performa, você encena, Sim. você finge, né? Desde que seja consciente. Sim. Porque se não for consciente, você sofre. Exato. Porque também não adianta ficar numa performance que você vai ser atravessada todo o tempo. Você, como uma mulher, você sabe o quanto o mundo é machista e que Sim. muitas coisas para você ser poupada Mas eu brigo pra psicologicamente. caramba, hein? E te digo, brigo desde que eu era pequenininha. Graças a Deus, Deus me deu uma visão assim muito precoce, né? Eu acho que eu também.
O meu pai era extremamente autoritário, né? E também era infeliz, né? Porque a pessoa autoritária a gente sabe que é, Que é frustrada e tem uma vazia, insegurança sim. básica ali Sim. que Deus me livre, né? A gente sabe. Mas só que eu, quando era pequeno, não sabia de nada disso. Sim. Só que eu já sabia quem eu era, né? Não em relação a gênero, Sim. nunca tive esses questionamentos. O meu questionamento era poder estudar, porque eu era curiosidade absurda. E naquela época as mulheres só faziam até o Fundamental 1. A minha mãe só fez isso, a minha avó só fez isso. Mulheres extremamente inteligentes. A minha mãe, inclusive, desenvolveu uma depressão por causa disso, né? Porque ela era tudo que você possa imaginar. Ela era cantora lírica, ela era pianista, ela era pintora. E ela não conseguiu nem terminar, nem fazer o ginásio da época É porque eu Fundamental acho que o 2. atravessamento, né, em relação à depressão, ansiedade, hoje com a informação na internet parece que é só dessa geração. As pessoas têm essa mania de colocar que é só geração, mas não Não. quer dizer que você não sinta exemplo. Tem muita gente que fala, porque na minha época, mas isso não quer dizer que você não era atravessado. Não quer dizer que você não tenha consciência de que aquilo te atravessa, tanto que muitas pessoas acabam não sabendo falar não e sendo tão permissível que elas não entendem que esses problemas antigos que ela diz que na minha época não existia ansiedade ou depressão, talvez Imagina que acabou não. trazendo coisas mais ruins ainda por não saber lidar com as Sim, coisas, porque sabe? é porque dói, né? É, Dói olhar para si. Principalmente porque você não tem acolhimento. sim. Então, eu desde pequenininha falei assim, quem vai me acolher sou eu mesma. E o que aconteceu comigo deixou de acontecer. Eu resolvi quase que sozinha, porque muitas coisas você não pode partilhar, senão destrói a família. É porque Ou é não? muito do social da coisa. É. É muito do social de tipo assim, o que vão pensar, o que vão falar. A todo Isso. momento Eu eu nunca acho liguei. que isso, eu acho que também a gente tem uma coisa Porque que a às prisão vezes é essa, né, Tormenta? sim, A prisão é você dar ouvido. E o pior, aliás, eu gostava muito das fábulas de La Fontaine, eu lia, e tinha aquela história do velho, do menino e o burro, sim. né? Não sei se você conhece essa fábula. Eles entraram na cidade montados no burro, né? E aí as pessoas comentavam, coitado do burro, 2 montados no burro. Aí o velho desceu e falou, não, fica só você. Nossa, o cara andando sozinho, velho, e o menino trepado no burro. Aí o menino desceu, ficaram os 2 do lado. Pô, mas os 2 do lado andando a pé e o burro, aí resolveram levar o burro nas costas. O burro deu coice em todo mundo. E a moral da Conclusão, história, ninguém tá satisfeito com nada. não pode dar E aí, às opinião. vezes, até no nosso íntimo, quando a gente vai chorar ou quando a gente vai expressar, a gente chora um pouco e fala, não posso sentir esse sentimento. Mas ninguém tá olhando. Até quando a gente tá fazendo algo sozinho, ainda tem algo de fora querendo Freud impor o que a gente explicou. precisa É o superego ser. lá te Exatamente. dando. Ó, estourou. Por isso que Se eu falo. despeça, meu amor. Você é maravilhosa. Ai, Desculpe, eu obrigada. falo maravilhosa. Eu Não, sei que tudo você bem. é maravilhoso, mas eu Sim. acho que você escapa dessa Sim. definição binária, Exatamente tá bom? isso. Então Obrigado. você é linda, maravilhosa. Ou lindo, maravilhoso, você Obrigada. escolhe, porque Sim. você é dona da sua vida. Eu queria que você falasse assim, olha, encerrar estourou, mas eu quero que você se despeça rapidinho. Tá bom. Você é fantástica, amei você. Obrigado. Então, sou Tormenta, né? Como eu falei, Tormenta Tibiriçá. Acompanha nas redes sociais, Tormenta Tibiriçá, é T0RMNE. T444 e lá vai estar os desenhos, então encomende sua arte comigo, me chame para expor nos seus eventos, na evento cultural, em qualquer lugar. Eu estou expondo numa praça, pode me chamar para expor, para aplicar também oficinas através do meu livro com os exercícios. E é isso. Muito Querida, obrigada pelo prazer convite. enorme em te Eu que conhecer. agradeço. Aprendi muito com você hoje. E aqui termina o nosso programa Espaço Cultural da Comunidade. Até o próximo programa, se Deus quiser.